E já estamos de volta aqui com o nosso programa Você é a Carta que todo mundo lê. E finalmente nós chegamos aqui, o convidado que chegou aqui, depois de tantas tentativas. Vocês não sabem, o convidado é internacional, gente. Tantas tentativas, graças a Deus deu certo, né? Eu estou aqui com o meu convidado, o meu pastor querido, pastor Ederson Amém, glória a Rodrigues. Deus. Então, assim, vamos já começar e você vai compartilhar, né, esse programa, depois você vai mandar para os seus amigos, mandar aí no grupo do WhatsApp. Eu tenho certeza que você vai amar, que você vai ser edificado com essa história. E eu quero já dar as boas-vindas aqui para ele, depois de tanto tempo, né? Finalmente, olha, eu acho que agora deu certo, né? Agora vai Agora vai, agora deu certo. conciliar a minha agenda com a da pastora Ó, Melia é difícil, viu? Porque a minha agenda tá toda vazia. A dela é que tá difícil de ó, arrumar uma vaguinha. olha a conversa, tá vendo? Um pastor internacional. Ela falou assim pra mim: "Quando é que você tem agenda?" Eu falei: "Pode dizer qualquer dia que tá tudo livre." Aí nada das agendas bateu, viu? Verdade. Mas graças a Deus hoje deu certo, né? E vocês vão realmente amar o pastor Ederson. Para mim é uma honra para o pastor Ederson ter você Amém. aqui. E vamos já começar Vamos lá. começando. Vou perguntar assim Vamos da lá. sua vida. E sempre todo convidado pergunta assim, né? Verdade. O que é que vai falar sobre o que? Eu digo sobre a sua vida. Não tem nada combinado. Que o bom é esse, não tem nada combinado. Verdade. Então vamos lá, pastor Vamos Ederson. lá. Vamos começar. Eu já quero já agradecer, né, a sua presença aqui. Eu já sei um pouco da sua história. Eu sei que, assim, minha gente, Verdade. ele é um pregador, né, daqueles que, assim, todo mundo, quando vê a primeira vez, já impacta com as pregações dele. Vai dizer que não. Mas é verdade, é não. Mas, né, todo mundo fica impactado. É um pastor que realmente traz, né, o que tem a mensagem do coração dele, é uma mensagem forte. Ele não fica procurando palavras para ajeitar, né, aquela mensagem, mas ele fala aquilo que realmente é para ser falado. É um profeta do Senhor. Amém. Então, assim, vocês vão amar, né, essa nossa entrevista aqui. Vai ser uma Amém. entrevista, mas... Então, vamos lá, pastor Ederson. Eu Vamos lá. quero fazer umas perguntas aí. Ele tem uma família linda, viu, gente, que não veio hoje. Mas a Camila e os dois filhos, a coisa mais linda, A Duda e o né? Noah. A Duda e o Noah, uma família abençoada, que amo. Verdade. E vamos lá, né? A primeira pergunta assim que eu quero fazer, a gente já vai entrar na sua história, né? Mas eu quero perguntar assim, Vamos quem lá. é o pastor Ederson mesmo na sua essência, né? Quem é o pastor Ederson? Se perguntar assim, quem é o pastor Ederson? Não vou nem apresentar fora dessa apresentação que eu já fiz, mas quem é Entendi. o pastor Ederson na essência dele? Bom, primeiro quero agradecer estar aqui contigo, uma pessoa que para mim é uma referência, não só como pastora, mas como mulher de Deus, como mãe, como esposa, pelo que a gente conhece já há um bom tempo. E eu fico feliz de poder estar aqui, de poder contribuir, de poder conversar, ainda que seja sobre a minha vida, e a gente fica meio com as Sim. pontas soltas, porque E aí, né? quando você fala assim, vai falar sobre a sua vida, puxa, tem tanta coisa pra gente falar, né? Verdade. E ele é jovem, mas viveu muita coisa já. Eu tenho um cara de 18, mas já tenho 35, viu, gente? Já tem. Velhinho, né? Tão Eu velhinho. costumo dizer que eu tenho 35, mas com a alma de É 80, verdade, né? já viveu Camila tem muita uma alma de coisa. 18, 16, Verdade. Camila é muito... Mas quem sou eu? É uma pergunta que parece ser fácil, mas é uma pergunta que pra mim É, remete à origem, né? verdade. E eu tava conversando com Camila esses dias sobre isso, a importância de, mesmo com o passar do tempo, a gente olhar para as nossas origens, Sim. para nossa base, da onde nós saímos, porque a gente tem uma percepção de que nós avançamos. De fato avançamos, mas a gente nunca pode perder a referência de onde nós saímos, né? E eu sou um garoto sonhador, eu sou alguém que conhece o Senhor desde sempre, que vou à igreja desde que me conheço por gente. Eu tenho um tio, meu tio Evaristo, que hoje ainda mora em São Paulo também, que é da onde eu venho, né? Eu sou natural de Osasco, São Paulo. Você vê Só, que ele não tem sotaque aqui. Já tá há quanto tempo tá aqui no eu tô Nordeste? aqui desde 2005. Pois É é. o quê? Tanto 17 tempo, anos, mas 18 ele anos fala quase, né? tim, né? Ele tem um sotaque. Ele é paulista, gente. Eu sou natural de Osasco, São Paulo, e só para deixar gravado, Osasco já é a oitava maior Olha, capital tem que falar, com o né? PIB do Brasil, viu, Ó. pastor Eufrates? Eu sempre brinco com ele sobre É, essa sim. questão. E, assim, não nasci praticamente no berço evangélico, mas desde criança esse meu tio me levava à igreja, a igreja batista também, do bairro. Então eu meio que cresci convivendo com pastores, com sala de crianças, louvores.
e tudo mais. E quando eu tinha aproximadamente meus 8, 9 anos, aí que realmente eu já tinha mais esse estigma, né, de estar na igreja e tudo, minha mãe ainda não. Então todas as vezes que eu ia à igreja, eu ia com esse meu tio. E lá fui vendo, fui desenvolvendo, passei da sala das crianças, passei para aquele processo da adolescência, e aí fui caminhando nesse processo com o Senhor e conhecendo. E dentro da igreja, o que mais me chamou a atenção desde sempre foi o ministério da palavra, né? Eu gosto de louvar, não sou cantor que nem a pastora Ele canta Melia, bem, viu? Ele canta bem. mas assim, dentro do ministério o que mais me chamava a atenção era a palavra, a forma com que os pregadores pregavam, Desde criança. desde criança. Então, desde cedo eu tenho Bíblia, desde cedo eu pesquisava, e quando ainda nem se tinha internet praticamente, né? E quando veio internet de escada, naquela época de internet de escada ainda, e eu passava a madrugada pesquisando termos bíblicos e procurava referências bíblicas. Eu ali tinha o que 9, 10 anos. Então, foram as primeiras oportunidades que eu tive dentro da igreja. Então, falar quem eu sou, lembrar da minha origem, é saber que desde sempre o Senhor tem me chamado e desde sempre eu fico linkado à igreja, ao serviço ministerial, ao servir. Então, eu sou um menino ainda, acredito eu, que dentro do meu coração eu penso assim, eu sou um menino que sonha, e por mais que digam que eu prego assim, eu prego bem, é um pastor, eu continuo sendo aquele menino da Igreja Batista lá do Helena Maria, que olhava os pastores pregar e falava assim, um dia eu vou estar ali também Chegar lá. pregando, eu vou chegar lá, e eu sou um sonhador. E um problema de um sonhador é que ele nunca para de se movimentar. Que bom, né? Então eu não tenho dificuldade, por exemplo. Quem é o Ederson? É alguém que não tem dificuldade de mudar do tempo, das estações. Se Deus falar assim pra mim hoje, você vai morar no Havaí. Lugares. Ele veio todo havaiano, ele é o pastor do Vai Havaí. morar no Havaí. Eu não penso duas vezes. E eu vou. Então quando pensa assim, quem é o Ederson? É alguém que sonha e que talvez vai continuar sonhando pro resto da vida, as coisas de Deus, as coisas de casa, de família, e daquilo que o Senhor tem para mim. Então, sou formado em design também, tá? Sim, Talvez é uma muito curiosidade bom, aí viu? para a turma, né? Formado em design, seminário de teologia, e enfim, eu acho que a minha vida é até difícil às vezes exemplificar. É evidente, passei por lutas, por provas, né? A minha adolescência rebelde também aconteceu. Minha mãe dizia: olha, não vai para tal lugar, e quando ela menos imaginava, eu já estava Já em tal tava. lugar. Então, assim, tem algumas ramificações de uma vida normal, natural, do Sim. adolescente, da juventude, de rebeldias e tudo. Mas quem sou eu? Eu me considero um sonhador. Alguém que sonha, alguém que quer deixar um legado para os meus filhos hoje e que luta para que isso aconteça. Então, eu sou aquele menininho ainda lá de Osasco que dizia assim: quando eu tiver 30, eu vou ser um pastor. E aí, com 30, eu me tornei pastor. Aconteceu. E agora eu tô na crise dos 35 pensando nos 40, né? Se é Passa que, se é que rápido. tem essa crise dos 35, né? Ontem eu tava conversando com uma pessoa e falei, caramba, daqui a 5 anos eu vou ter 40 anos, Sim. né? Eu tenho que acelerar algumas coisas na minha vida, né? Então acho que eu sou esse sonhador, eu acho que eu vou ter 80 anos e ainda vou estar Sonhando. sonhando Que bom. em realizar Que as bom. coisas. E esse menino sonhador aí, você lembra qual era o seu maior sonho, assim, quando você era criança ou adolescente? Qual era o maior? Tem alguns, né? Porque adolescente ele muda muito a Muda um cabeça, pouco. né? Quando eu entrei na escola, eu era fascinado por cosmologia, É essa mesmo. questão de universo, eu queria ser um astronauta. Aí você vai crescendo, eu fiz algumas provas para entrar na aeronáutica, não passei, Chegou não a consegui, fazer. cheguei a fazer porque queria ser piloto de caça da aeronáutica. Então, o maior sonho na minha adolescência era ser piloto de caça. Além, claro, ali de estar permeando a igreja, de estar servindo Sim. ao Senhor, mas eu tinha esse desejo. E aí, não deu certo e as coisas foram se passando, foram se passando. Eu sempre gostei muito de criar, sempre gostei muito de fato estar ali linkado com arte, com essa questão de Por isso inovação, tudo a ver, né? Design. tecnologia. E aí enveredei por essa área. Eu tinha 12 anos quando eu enveredei por essa área de design. Eu tinha um amigo meu na escola que tinha mais acesso à internet do que eu, então pesquisava mais, tinha mais acesso a esse tipo de conteúdo e saía da escola, eu ia para lá, ao invés de ir para casa, eu ia para casa dele pra gente ver, pesquisar. Como Na fazer. época tava começando essa onda de fazer sites ainda, que era no Sim. front page ainda, bem antigo. E por aí começou essa ideia do design. E aí depois, posteriormente, eu vim fazer o curso de design já aqui em Alagoas. Ah, você já fez Já aqui? fiz aqui em Alagoas, já fiz em Alagoas acho que do ano de 2006 para 2007.
na extinta Exanc, que hoje é a Maurício de Nassau. Então, eu enveredei, foi mais ou menos esse processo, mas é engraçado que eu queria ser astronauta, né? Depois queria ser piloto de avião e acabei chegando no design. De qualquer forma, sonhava em... Vai sonhando aí Porque o design também, ele precisa sonhar, né? E criar muita coisa. Precisa tem que criar. estar no ar mesmo, no espaço. E hoje ainda, eu ainda penso ainda em fazer uma faculdade de Direito. Sim, eu que sei é uma desse área... também dele. Eu já disse a ele, pode ir. Que é uma área que eu gosto, essa questão das leis, da justiça, de todo emaranhado que a gente vê por aí fora, principalmente pelo que tem acontecido. E é uma coisa que eu também pretendo aí nos próximos anos. Vai sim, vai acontecer. Enveredar aí. E como você se vê daqui a 5 anos, você já pode estar formado e advogado. É verdade, é verdade. E aí você passou assim dessa fase da infância e veio essa questão da adolescência que você disse, fui rebelde, né? Como foi assim essa parte que hoje você vê que olha, é engraçado. Que passou por essa área e é justamente por isso que você tem tanto contato. Os adolescentes hoje, os jovens, eles têm mais essa ligação com você percebe isso? Tem. Essa identidade, porque você passou por isso e é o que você ensina hoje. Né? Talvez essa similaridade com a juventude vem devido ao testemunho, né? Sim. Por exemplo, eu estava com 10, 11 anos na igreja e eu já pregava. E eu não pregava para os adolescentes, eu pregava para a igreja, para os adultos, né? E aí os outros jovens e adolescentes começaram a ter como referência também um jovem, né, um adolescente ali, que estava em cima do púlpito, que estava pregando, que estava levando a palavra. E eu amadureci muito rápido. Eu acho que pela minha história de vida, eu com 10 anos já trabalhava no supermercado. É um velhinho. Minha mãe trabalhava na época no CEAGESP, de madrugada, então eu já acordava, arrumava a casa, limpava a casa, cuidava dos meus irmãos, ia para a escola, então desde muito cedo essa responsabilidade, né? E aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 10 anos eu já estava trabalhando no supermercado. Com 12 anos fiz estágio em banco. Né? Com 15 eu já tinha minha autonomia financeira a ponto de ajudar minha mãe em casa. Então eu me bancava e ainda ajudava a minha mãe em casa. Então eu acho que amadureci de forma muito rápida devido ao contexto. A necessidade, né? O contexto que eu estava inserido, que era a necessidade ali. Então, acho que desde muito cedo, essa similaridade com a juventude vem dessa premissa do amadurecimento. Eu tive que amadurecer e eu acho que é 80%, 90% similar à maioria da juventude, né, dos adolescentes que também precisam ajudar os pais. Pegaram uma responsabilidade antes do tempo. Antes do tempo. Então, talvez por isso tenha me ajudado também na igreja, porque eu amadureci muito rápido. Por exemplo, enquanto os adolescentes, os amigos dos adolescentes eram outros adolescentes, meus amigos eram pessoas mais velhas. Sim. Então, eu com 15 anos, eu conversava, tomava uma coca, uma água, ia conversar com adultos de 30, 40 anos, eu com 15. Então, de certa forma, acho que essa similaridade é por isso. E aí, devido à história de vida, né? Então, eu ia à igreja, minha mãe, em algum período ali da minha adolescência, me proibia de ir à igreja. Então, devido a essa luta constante, né? Poxa, eu quero ir para a igreja, não estou fazendo nada de errado. A revolta a revolta e também essas rebeldias surgiram desse pressuposto da minha vida. Sim. Né? Eu via os jovens serem rebeldes com os pais porque queriam jogar bola na rua. Sim. E o pai não deixava, queria dormir na casa de amigo e a mãe não deixava e eles pulavam muro para ir para casa de amigos. Eu pulava muro para ir para a igreja. Então a minha rebeldia veio daí. Pela coisa certa. E assim, de certa forma, houve um período da minha vida de revolta, porque eu falava assim, puxa, todo mundo faz tudo errado, eu tô querendo fazer certo e eu tô sendo reprimido porque eu quero fazer certo. Então a rebeldia partia daí. Então eu dizia assim, eu vou pra escola, mãe. E aí ela me matriculou uma época à noite já, assim, na época da juventude, 15, 16 anos, 14, 15 anos. E ela me matriculou à noite, para fazer a escola à noite, ao invés de ir para a escola e ir para a igreja. Pra igreja. E aí, uma vez, a coordenadora do colégio ligou e falou, o Ederson vai repetir de ano, porque ele não tem nota, não tem a presença, tem um monte de falta. E ele falou, como ele tem um monte de falta? Ele sai daqui dizendo que vai para a escola. A pisa, né? Quando chegou em casa. Aí, um dia, ela me seguiu na igreja. Eu saí para ir para a escola, e quando pensar que não, eu tomei outro caminho, fui à igreja pregar. E tá eu no meio da pregação, eu pregando para a igreja. Quem aparece no culto? Minha mãe. E ela me aparece com um cabo de vassoura. Meu Deus. E eu saio da igreja debaixo de cabo de vassoura. Deixei a pregação lá, os irmãos ficaram tudo, né? O que tá acontecendo?
Então a minha rebeldia foi mais Parou nesse na hora sentido. tava pregando, na hora da Eu pregação. tava no meio da pregação e minha mãe aparece, até eu brinco hoje, que eu digo ela assim, mãe, eu pensei que o senhor ia aceitar Jesus naquele dia, né? Disse, é um É um milagre. milagre, ele tá na igreja, Mas o glória a cabo de Deus. Mas vassoura o cabo de falou vassoura mais falou que forte. não era isso. Então a minha rebeldia foi nisso. Aí houve uma época em que dentro dessa rebeldia, né, eu não queria mais obedecer minha mãe, né, eu não aceitava mais as palavras que ela dizia pra mim. Eu tive um padrasto à época muito tóxico. Então, eu acho que essa similaridade com a juventude vem daquilo que eu vi Você dentro da minha casa. eles identificam em você aquilo que eles também Aquilo passam que eles hoje. passam hoje. Quantos jovens, adolescentes a gente não vê que o pai chega alcoolizado em casa, que o pai briga, que o pai bate, que a mãe briga, que a mãe não quer que vá pra Aí igreja. são tidos como os rebeldes, Pois mas na é, verdade não é uma não rebeldia. é. Então a minha rebeldia começou daí. Então ao invés de eu ir pra escola, eu ia pra igreja. E aí quando minha mãe começou já a realmente cortar esse elo que eu tinha com a igreja, eu comecei a não respeitar, eu comecei a desobedecer, eu comecei a me revoltar. Aí eu vi uma época que Ele termina sendo opositor, né, a daquilo que opositora, e é uma oposição gratuita, né? E aí teve uma época que eu desviei. Nessa época que eu desviei, aí fui namorar, aí não ia pra escola mesmo, mas eu nem só escola, consegui nem nem igreja, nem igreja, mais nem escola, nem nada. nada, eu ia namorar. E só que eu passei desviado 15 dias. Consegui desviar por 15 dias. Então, talvez não seja, como eu costumo dizer para a turma, né? Não seja um testemunho de alguém que veio do mundo roubando, fazendo coisa errada, fumando, ou alcoolizado, mas eu vim de dentro da igreja e tive que suportar coisas dentro da minha casa que talvez a conotação da juventude de olhar para o Ederson hoje seja essa. Puxa, eu posso ser alguém diferente. Sim. Ele passou por isso, teve como opositor alguém que não era para ser opositora naquele momento da minha adolescência e juventude, que foi minha mãe, mas eu venci, né? Eu lembro que eu dormia às vezes em casa e minha mãe tinha um rádio na sala, eu saía do meu quarto, ia dormir na sala e eu deixava o volume do rádio em 1% ali, bem baixinho, e eu colocava o ouvido dentro da caixa de som praticamente para ouvir pregação. Então eu ouvia Marcos Feliciano, Napoleão Falcão, Gilvan Rodrigues, eu ouvia Idecaso Takayama, eu ouvia essa turma e falava assim, um dia eu vou pregar como eles, um dia eu vou estar, um dia eu vou estar ali. Então a minha vida toda, até mesmo na rebeldia, esses 15 dias aí que eu passei, que eu consegui desviar, era baseado a minha rebeldia nesse contexto de talvez revolta. até para dar uma resposta para ela. Exatamente. Agora ela vai ver o que Agora ela vai ver o que é estar errado, fazer coisas erradas. E nesse sentido também ela fazia porque ela também não entendia. Não Vai entendia, não tinha fazendo conhecimento. sem ter conhecimento, termina machucando. E às vezes, pastora, pela questão, minha mãe é muito emotiva, né? Ela vai assistir isso aqui depois, ela sabe o que eu vou dizer. Ela é muito emotiva. Então ela vem de um contexto familiar desestruturado emocionalmente. Ela Os não irmãos, poderia dar o que ela não recebeu. exatamente. Então, os meus tios brigavam entre eles, dava polícia na minha casa, porque um denunciava o outro e tal. E quando eu ia para a igreja com meu tio, qual era o problema da minha mãe? Ciúmes. Então, todas as atitudes dele provenientes, né, seria comigo, errada. ela não aceitava eu ir para a igreja com o meu tio ou com a minha tia, que depois veio a se converter também, porque ela se sentia menosprezada pelo filho mais velho. Então, ela não queria. Você era o mais velho. Eu sou o mais velho. Ela não queria, de certa forma, emocionalmente, dentro dela, que eu tivesse... Achava que estava perdendo você. Achava que estava me perdendo. É tanto que quando nós viemos para Alagoas, e aí 6 meses depois, eu conheci Camila, né, na igreja, e aí a gente namorou, noivou, e quando eu disse que eu iria casar, minha mãe me botou para fora de casa. De novo, porque a questão emocional. Vou perder meu filho. Vou perder meu filho. Agora chegou outra mulher na vida dele. Eu não sou a única mulher da vida dele. Então foi dentro desse assim, contexto. Um detalhe, mamães, de meninos e de meninas também. Vai chegar esse dia. Vai chegar. Vai chegar, a gente cria os nossos filhos para formar outras famílias também. E esse dia chega. Né? É ruim, porque assim, quem é pai, você vai ver também, viu? Vai chegar esse dia. Olha, se bem que lá em casa, a Camila tem mais esse sentimento. Eu já sou, acho que, acredito eu também, né? Eles estão pequenininhos, o sentimento dele acho que não está muito certo no momento, né? Mas
A gente sente. Eu imagino. Os pais vão sentindo, porque assim, passa rápido. Passa. Quando você menos espera, assim, seus filhos já estão adultos. Noah já vai fazer 6 e parece que foi onde que ele nasceu. E detalhe, viu? O Noah é um velhinho como o pai. O pai amadurece rápido. O Noah também é um velhinho. Ele tem 6 anos, mas ele tem 45. É verdade, ele tem aí 45, com certeza. Então, assim, passa rápido. Passa Então, muito assim, rápido. os pais, né, têm essa tendência de querer os filhos para si, mas isso não é certo. E tá, ao invés de estar ajudando os filhos, está fazendo com que eles percam uma fase da vida deles de entender isso. Ao invés de prepará-los para realmente a vida, né, porque Deus colocou eles nas nossas mãos para que a gente preparasse, para que a gente treinasse, né? Só que aí eles não entendem isso, porque também não receberam esse ensinamento. É verdade. E aí tende o quê? A puxar para si, né? O Felipe às vezes diz, mãe, tá me protegendo demais. Isso é muita proteção. Aí às vezes eu deixo, tá, meu filho, venha, vá para vir a pé dos lugares, viu? Que agora ele quer explorar a cidade. Virou explorador, historiador. Eu digo, na minha época que eu andava a pé, eu sonhava ter um carro. Aí ele que nasceu já dentro do carro, quer ir a pé. Quer andar a pé. Mas o Noah e a Duda também são assim. Né? É o mundo, quer explorar uma coisa. Então, assim, às vezes a gente faz isso, claro, por proteção. Sim. A gente sabe no mundo que a gente vive hoje. Verdade, precisa proteger. Mas só que a gente precisa dar aqueles empurrão e saber que não é totalmente assim. Não tem como a gente ficar com uma galinha e os pintinhos. Né? Por isso que eu digo, eu tenho um pouco desse sentimento, porque quando eu entendi o chamado de Deus na minha vida e o propósito, eu comecei a pensar não mais em mim, não mais no meu ministério pessoal, sim, assim, de estar pregando e tudo mais, mas de pensar como eu estou direcionando os meus filhos, o que eles estão vendo dentro de casa e como é que eu vou quebrar esse ciclo, por exemplo, da minha família, da minha mãe, do que eu passei. Como é que eu vou quebrar esse ciclo? Por exemplo, eu nunca ouvi, quando mais novo, que minha mãe me amava, né? Ou que meu pai me abandonou, na verdade, mas eu nunca ouvi da minha mãe com muita frequência, nunca ouvi do meu padrasto, pelo contrário, eu ouvia coisas ao contrário. Quando eu casei, eu falei, vou fazer tudo diferente, porque eu entendo que quando eu nasci, dali por diante é uma nova história. Né? Então, eu hoje tenho esse sentimento em relação aos filhos. Claro, eu vou sentir. Por exemplo, eu saí para vir para cá agora, o Noah falou, pai, não vai não, fica comigo. E o coração aperta, porque puxa, né? Mas eu entendo que se eu também não prepará-los, eu vou fracassar no meu ministério pessoal. Que é a minha família, não é a igreja. O meu primeiro altar é a minha casa. Então, se eu não proteger e direcionar, quem vai ficar em maus lençóis depois são eles, que não vão ter destino, e eu, pelo fracasso com a minha própria família. Então, eu tento dosar e equilibrar, dizendo assim, o caminho é esse, vamos por aqui. Camila já é mais emotiva. O ano passado, ou foi o ano retrasado, uma amiguinha da Duda chegou pra Camila e disse assim, olha, tia, tem um menino gostando da Duda. Eita, Jesus. Acabou o dia dela. Quando Duda chega para buscar, quando Duda sai do colégio que ela foi buscar, aí Camila, quem é esse menino que gosta de você? Não disse nem bom nada, dia, nem boa tarde, nem nada. Duda, quem é esse menino que gosta de você? Ela, quem foi que te falou, mãe? Não, já tô sabendo. Aí foi pra lá, foi pra cá, não, é o fulano, falou que gosta de mim na sala, as meninas estavam tirando onda e brincando e ele falou. Aí ela já, olha, você toma cuidado, não é pra você namorar, não sei o que. E descarregou nela, né? Me ligou do colégio, olha, você tá sabendo que a sua filha tá gostando de um menino e que esse menino também gosta dela? Eita, pronto. Eu falei, mas o que foi que tá acontecendo? Eu trabalhando e ela me ligou do colégio. Não deu nem um chute assim no coração? No meu coração, zero. Eita, que pai. Zero, porque assim, é adolescente, é amor de adolescência, daqui a um mês, 2 acaba. Ele já acreditava, não, isso não é verdade. Não, e aí quando falei, olha, quando você chegar da escola com ela, eu vou conversar com ela. Vou ver que parada é essa daí, o que tá acontecendo. Que negócio aí. O que tá rolando aí. Elas chegaram, Duda chegou, foi tomar banho, jantou e tudo. Aí tá eu sentado no sofá, ela veio e deita no meu colo. Aí eu alisando a cabeça dela. E aí, Duda, como é que foi o colégio? Foi bem, pai, e tal. Você quer falar alguma coisa pro papai? Não. Não tenho nada pra falar, não. Eu falei, não tem nada pra falar pra mim? Ela, não, pai, tudo certo. Mas nada aconteceu hoje, você, sua mãe, ela, não acredito que minha mãe já falou pro senhor. E a cara de Camila. Imagina. Eu não acredito. Camila do outro lado. Do outro lado da cozinha já se remoendo. É o seguinte, a Duda falando. O José, não sei se é José, se é João, já nem lembro mais, falou que gosta de mim.
Falei, que bom, filha, que legal. E minha filha gosta dele? Ah, pai, eu acho que eu gosto também. Eu posso gostar? Falei, filha, você pode fazer o que você quiser. Você pode gostar, você pode conversar, você só não pode beijar, que você ainda não tem tempo. Você não vai poder namorar ainda porque você não tá na idade. A Camila vem da Que cozinha. conversa é essa? Não, não pode! Eu falei, pode, não Esse pode. pai tá muito bonzinho. E aí a gente foi conversar. Porque eu entendo que se eu não direcionar minha filha, ela vai se Sim. perder. E porque você viveu Esse contexto. esse contexto, você sabe o que você sentia. Então, às Exatamente. vezes a gente vai com uma forma, não, você não pode fazer isso. E eles Exatamente. realmente terminam fazendo escondido, né? Exatamente. Porque não vai impedir. Então, uma coisa que eu E digo a pra forma de Camila você conversar vai trazer ela para perto de você é a melhor e forma, vai pastor. fazer com que ela entenda o sentimento, porque muitas vezes o adolescente não entende aquele E sentimento. tá num turbilhão de sentimento que ele não reconhece. Exatamente. Então, depois, conversando com Camila, conversando com ela, é importante que a gente explique, seja amigo dos nossos filhos, mas antes de ser amigo, seja pai. Isso. E é o que muitos pais negligenciam, é ser pai. Não, eu sou muito seu amigo, você pode contar comigo. Um quer ser amigo demais, né? E outro só pai sem Não tem dá, tem que ter o equilíbrio. esse relacionamento Tem que de ter o pai. equilíbrio. Eu digo a Duda, eu digo ao Noah que a primeira pessoa a saber das coisas na vida deles tem que ser o pai e a mãe. Porque é quem vai dar o suporte, quem vai dar a direção, quem vai dar o destino, quem vai dar a base, quem vai dar a orientação. Meus filhos não precisam de ajuda, eles precisam de orientação. Porque com orientação eles vão saber como se comportar, eles vão saber como se direcionar. Quando a gente precisa de ajuda é porque a gente não sabe para onde a gente está indo. Né? E eu tenho isso com eles, olha, vocês precisam ser orientados. Então, nesse caso, Camila queria, não, porque não pode, ela é muito nova, meu Deus. Falei, primeiro que ela está crescendo, segundo que o que ela está sentindo pode ser passageiro. Ela é uma adolescente, então pode ser que passe. E se não passar? Se não passar, a gente vai trilhar o caminho com ela. Então, ao invés de reprimir, eu procuro mostrar a direção. Por quê? Porque lá você atrás... foi reprimido. Exatamente. Então, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E aí, eu louvo a Deus que o Senhor colocou pessoas, assim, à minha volta, que me direcionassem. Sim. Porque senão, talvez, eu nem estaria aqui. Verdade. Então, hoje eu passo para os meus filhos basicamente isso. Então, por isso, talvez, a similaridade, pelo meu testemunho, pelo que eu passei na minha juventude, né? Eu tive a Bíblia rasgada pela minha mãe. Eu lendo a minha Bíblia, ela rasgou e jogou no meio da rua. E disse, assim... Ela sabia que você pregava, né? Sabia, minha mãe já tinha E é frequentado por a isso que ela igreja. pegou a Bíblia para atingir Por isso que ela pegou para atingir. Então, cada vez que ela fazia isso, me dava mais força para eu poder continuar, porque eu sabia que aquilo era uma forma também do inimigo tentar me afligir para que eu pudesse desistir. Como da onde eu vim a desistência não está no vocabulário, eu só tinha um único caminho, que era avançar. Sim. Então, por isso que eu digo, eu sou um sonhador, porque por mais que os percalços da vida venham me afligir, e aflige, e às vezes me deixa triste, e às vezes eu fico angustiado, eu sempre volto para a base. Qual é a base? Aquele que me chamou. Então eu sempre procuro, dentro das minhas limitações, entender que eu não sou ninguém, que eu não posso nada se não for através de Deus. Que quem me sustenta é Ele. Então aí eu prossigo. E um dia eu lendo a Bíblia no portão de casa, ela revoltada com isso, porque foi uma afronta para ela. Ela dizia assim, eu não quero filho meu evangélico, eu não quero filho meu pastor, eu não quero filho meu enfiado na igreja, porque pastor é bandido, não sei o que, aquele negócio todo. E Deus já dizendo, eita, tu nem sabe. Pois é. E aí ela pegou a Bíblia, rasgou e jogou no meio da rua. Olha E disse, os vizinhos saíram na rua, viram todo... Você tinha quantos anos? Eu tinha ali, eu acho que 13 anos. Eu lendo a Bíblia. Não tinha nenhuma estrutura ali para enfrentar aquilo ali. Não tinha. E aí ela fez isso. Então você vê, curiosamente hoje ela é pastoreada por quem? Minha mãe. Por você. Por mim. Hoje ela marca gabinete pastoral para conversar não com o filho, mas com o pastor dela. Que lindo, que lindo. Hoje a minha mãe está firme, está na presença do Senhor, tem desenvolvido um projeto maravilhoso com as mulheres da igreja, está envolvida, tem tido experiências maravilhosas e hoje quem é que pastoreia ela? Então assim, Deus tem, Naum vai dizer isso, né? Deus tem seus caminhos no meio da tempestade. Então, a similaridade dos adolescentes e da juventude é porque eles se veem nisso também. Sim. No meio de um turbilhão de sentimentos, de problema, de um pai alcoólico, de alcoólatra, de uma família desestruturada, totalmente, emocionalmente. Filho só de mãe. Filho só de mãe. O pai foi embora. Que é o caso da minha mãe. Por que tanta repreensão? Por que tanto, né? Você não vai. A figura masculina para ela. Exatamente.
Tava sendo uma parte que doía. Né? Exatamente, eu não tinha pai, né? Tava sob os cuidados do meu padrasto, então para ela, perante a família e a sociedade, era uma vergonha e uma derrota se o Ederson desse alguma coisa errada na vida. Então, Sim. para não dar errado, ela fazia esse tipo de coisa. Ela achava que ser evangélico seria um fracasso. Exato. E pelo contrário, eu vejo hoje, até já conversei isso com ela no passado, mãe, eu dizendo a ela, né? A senhora foi pai e mãe para justamente formar e forjar o filho que eu sou hoje. Sim. Então, talvez se eu tivesse contato com o meu pai, eu não seria quem eu sou hoje. Então, Deus tem os seus caminhos. A gente não entende, a gente não compreende, mas ele vai direcionando no trajeto da De qualquer história. forma, aquilo que não é que Deus ele quer que aquilo aconteça, né? A gente sabe que ele não tem, não é Verdade. a vontade dele que aquilo aconteça Verdade. de mal. Mas é assim, já que aconteceu, Ele ele permite para permite e poder... pega aquele caminho e diz, agora você vai ver o que é que vai acontecer. Exatamente. Né? E talvez se não fosse essa sua resistência, se você Verdade. tivesse desistido hoje, ela não seria Não seria quem ela é pastoreada. hoje. E não seria quem ela é hoje. Perfeito. E eu vejo, falando nisso, a questão de Moisés, né? Sim. Vamos matar todos os meninos. É. Aí Deus falou, opa, vamos então- esconder o menino na casa de quem mandou matar. Verdade. E aí Deus esconde É uma- Moisés dentro da casa do cara que disse que era para matar todos os meninos. Verdade. Deus esconde debaixo do nariz de Faraó, Sim. do governante, que mandou matar todos os meninos. Olha o poder de Deus, né? verdade. Deus é maravilhoso. Então, basicamente, eu vejo que talvez essa proximidade da juventude é o testemunho, é o que eu passei lá atrás, que eles também se veem, e aí faz um paralelo, né? Puxa, o Ederson passou por tudo isso, Sim. e hoje ele prega. Não prego bem, gente. Eu não me considero que prego é. bem. Não me considero. Pastor Eufrates, só me chama porque Essa talvez eu parte não é seja verdade. obediente, só isso. Não. Eu só Vamos seja tratar obediente. isso no pastor Ederson. Isso aí não é Tem verdade. muita gente que prega Ele melhor, você não tenha precisa se dúvida. ouvir mais. Eu não me ouço. Você precisa ouvir suas Eu não pregações, me tá? ouço. Precisa se ouvir mais. Porque ele Mas prega você vê, muito, muito, o muito. processo... E talvez seja o jeito da sua pregação, a forma com que você fala, não é uma coisa rasgada, mas é uma linguagem que atinge realmente essas pessoas, atinge os Verdade. jovens. Né? É uma linguagem que aproxima eles mais de Deus, que eles se sentem assim, ah, não, então É possível. eu posso. É, Né? é Então possível. ele me entende, então eu consigo. Verdade. Então, a linguagem é mais, consegue atingir. Verdade. Né? E- Não é aquela coisa imposta. Não é o Não. pastorzão tradicional, né? Então, assim, consegue atingir. E atinge também os adultos, atinge senhoras, senhores, mas é uma linguagem que pega mais essa idade. Acredito né? que sim. E aí eles gostam disso. Então, assim, ele viaja para o Brasil todo. Pode Amém. convidar, e se for assim, fora do Brasil também ele vai. Amém. Quando a pastora Amélia for para os Estados Unidos de novo, eu vou na bagagem dela. Pois é. Então, assim, ele é chamado mais para essas conferências. De jovens. Jovens e adolescentes. Né? De jovens e adolescentes, porque eles amam a linguagem, né? dessa pregação, porque realmente é aquilo que você passou, né? Aquela sua dor se tornou esse propósito. Verdade. Agora, olha que loucura. Falando nisso, fazendo uma reflexão, o que eu mais gosto é de falar sobre liderança. Eu vou, estudo sobre liderança, me capacito, livros. 80% das minhas leituras são focados em livros de liderança. Sim. Tanto dentro do meio evangélico, quanto fora. E é engraçado que eu bato de frente com algumas coisas, focado na liderança, porém, sou mais atraído pela questão da juventude com testemunho. Ou seja, aquilo Mas que nós tudo carregamos... tem a ver. Tá né? ligado. Porque assim, você teve uma responsabilidade e precisou ser líder Verdade. de si mesmo para Verdade. conseguir chegar nas etapas, né? Então, Verdade. tem Agora, por que essa ligação. linguagem, né? Mesmo eu tendo me capacitado ou estou me capacitando ainda mais para a questão de liderança, por conta do chamado. Sim. O chamado pessoal, o testemunho pessoal é o que toca as pessoas, né? Que fala assim, puxa, ele passou por isso, a mãe dele não queria que ele fosse para a igreja, mas ele foi, continuou, resistiu, teve resiliência, e não que eu tenha chegado em algum lugar, mas da onde eu saí para onde eu estou, tem uma distância. Ele chegou, viu, gente? Ele Ainda muito- não. Mas tem uma distância. E aí a pessoa olha e fala, puxa, ele passou por isso, e tá aí, e fez uma faculdade, e trabalha, e tem a família dele, então as pessoas também olham o futuro. Puxa, então eu também posso fazer. Eu acho que é daí que vem
essa similaridade com a E aí, juventude. depois dessa parte, assim, da adolescência e tudo, como foi essa história de vir para Alagoas? Então, olha que Sair de loucura, São né? A Paulo. minha mãe, um ano antes de a gente vir para Alagoas, foi para a igreja. Começou a Lá frequentar a igreja, mesmo. lá em São Paulo. Começou a frequentar a igreja. E esse tumulto familiar, essa guerra familiar com os irmãos, e briga, e polícia, e tudo desenfreado, gerou nela o desejo de sumir. De falar assim, não, eu não quero mais viver isso, eu quero viver uma vida em paz. E um dia, segundo ela, e ela conta essa história, que orando na igreja, num ciclo de Ela já tinha oração, se ela convertido. estava com pouco tempo na igreja, mas assim, em meio ao turbilhão de coisas, ela disse que foi orar e orou assim, Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas eu quero que o Senhor me leve para muito longe daqui. Porque, primeiro, que eu não aguento ficar mais nesse ambiente de briga, nesse ambiente tóxico. Segundo, que eu preciso viver em paz. Eu acho que quando ela falou isso, Deus falou assim, cadê o GPS? O lugar mais tranquilo do Brasil é Alagoas. Ó, tá vendo, minha gente? Amo Alagoas. Não tenham dúvida de que o lugar mais tranquilo do Brasil é o estado de Alagoas. É. E lindo, né? Lindo, Um lugar lindo. maravilhoso e onde Deus esconde assim preciosidades, tanto como lugares quanto pessoas. Sim. E Deus falou assim: traz o GPS e apontou o dedo para Alagoas. Meu padrasto é de Alagoas. Ele é de É Alagoas. mesmo. Ele fez a estava vida lá. dele, estava lá, casou com a minha mãe, eu tinha 2 anos de idade. Ele praticamente ajudou a me criar, Sim. mas não tinha nenhum afeto, não tinha nenhum relacionamento. Mas ele era daqui, natural de União dos Palmares. Foi para São Paulo, fez a vida dele, passou em São Paulo 45 anos, Olha só. se aposentou. Minha mãe se aposentou. E nesse período que ela se aposentou, ela se converteu nesse último ano que nós ficamos em São Paulo. E nesse ínterim de tempo, ela fez essa oração: Senhor, eu não sei como, mas de alguma maneira me leve para longe desse lugar. Porque eu não quero mais viver debaixo de briga, eu quero paz. Ela queria começar uma nova Uma história. nova história. Meu padrasto se aposentou e falou assim: nós vamos morar em Alagoas. Quando ele falou, nós vamos morar em Alagoas, eu falei: eu não vou. Eu não vou. Eu com 14, 15, 16 anos já era Os autossuficiente amigos, tudo lá. financeiramente, com os amigos, família. Porque embora a minha família fosse problemática, tinha a minha avó, tinha os meus primos, que eu tinha muito contato, Família, né? os amigos, trabalho. Eu falei: não vou sair daqui. Minha mãe falou: você vai. Eu falei: eu não vou. E ela: você vai. E foi uma guerra. A gente passou uns 2 meses brigados por conta dessa decisão que eles tomaram. E aí, como eu era menor de idade, Tinha que minha mãe dizia assim: Tinha que enquanto você estiver debaixo do meu teto, quem manda ser sou eu. pai. Você vai. E eu vim. E foi Mas uma aí ela estava viagem. debaixo da direção de Deus. Até E então, graças a Deus. até então eu não Eu sabia. sabia. A minha vida e a minha história estava pautada em São Paulo, Verdade. né? Mas você vê, os planos de Deus eram outros. E aí a gente veio pra cá. Então, por que que eu hoje moro em Alagoas? Por conta do meu padrasto. Olha. Que hoje nem tem mais relacionamento com a minha mãe, mas ele foi o foco Pra de nós chegar estarmos até aqui. Então, assim, foi 5 dias de viagem dentro de um de carro, ônibus, de um carro. Dentro do carro nós levamos cachorro, papagaio, Meu Deus. passarinho. Nós levamos de tudo dentro do carro, levamos 5 dias para chegar aqui. E daí começa a nossa história aqui. Então eu deixei amigos, deixei família. Tudo. Literalmente o que Deus diz a Abraão: sai de sua terra. Só que Deus falou: sai de sua terra Da parentela. pro meu padrasto, mas ele esqueceu de me avisar. E eu não queria sair. E cheguei aqui e daí começou a nossa história aqui em Alagoas. Com 6 meses aqui em Alagoas, eu já estava congregando numa igreja. E aí Encontrou conheci Camila. E daí começa todo o processo do namoro. Camila com aquele sorriso. Cá. Camila é a pessoa mais alegre, gente, que vocês podem conhecer. Camila é no meio da desgraça, ela tá consegue com um rir. sorriso no rosto, né? E aí encontrou Camila e disse assim, é essa. Na verdade, ela me Foi encontrou. ela, é verdade. Ela conta essa história, que quando ela me viu pregando na igreja, ela Ela falou: disse, ah, Senhor, Senhor, eu estava orando por isso, Senhor. bem que Muito obrigada. o Senhor podia me dar esse pregador para eu namorar. E aí aconteceu. O Senhor deu a resposta. Verdade. Assim, faça até uma indicação. Traga ela para Pra fazer ela um podcast, falar, né? porque ela vai amar Vai dizer e vai tudo, dizer toda a tudo, história. toda essa questão do relacionamento. Camila é como ótima, foi. amo Camila. Camila é ótima. E aí foi daí, a gente começou a namorar, com 6 meses que eu tava em Alagoas, dia 25 de julho de 2006, pra você ter uma ideia, a data certinho, a gente começou a namorar. E aí eu dei o primeiro beijo na testa dela. E foi engraçado porque quando eu conheci Camila,
Era educadinho, né, minha gente? Tá É, vendo? a moda Ele nunca antiga. foi rebelde na vida. Na verdade, ele nunca foi rebelde, né? Já aprontei aí. Ele aprontou 15 dias. 15 dias só. Nunca E foi aí, rebelde, ele sempre foi, né? conheci ela na igreja, não sabia quem ela era, não sabia que ela era filha de pastor, não sabia nada. Eita, foi mexer com a filha do E pastor. aí fui orar, né? Começou a ter o sentimento, né? Hoje, menina linda, nossa, que morena linda. E aquele sentimento foi brotando, e ao mesmo tempo que foi brotando sentimento de amor, de paixão, eu dizia assim, mas eu não posso me apaixonar por ninguém, porque eu preciso voltar para São Paulo. Quando eu completar Então, você 18 anos, chegou aqui com o com o pensamento de pensamento de voltar. Eu falava assim, quando eu completar 18 anos, vou embora. eu vou embora. Minha mãe não disse que quando eu fizer 18 anos eu mando Posso no meu fazer o nariz? que quiser. Então, 18 anos eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro, vou comprar uma passagem e eu vou embora. Aqui eu não fico, porque veja, adolescente e jovem, eu tinha toda a minha vida lá, Sim. né? E de repente sai, venho pra cá desempregado, mesmo jovem, mas desempregado, dependendo da minha mãe para comprar um sorvete. Eu quase entro em depressão aqui. E aí passou os 6 primeiros meses, conheci Camila. E aí ficou aqueles olhares e tudo. E ela foi congregar onde eu congregava, porque ela não congregava no lugar que eu congregava. Não era junto. Aí ela passou a congregar. Nessa que ela passou a congregar, Camila é esperta, ela já orando também, de olho. Ela tinha um relacionamento anterior, que ela terminou o relacionamento para poder namorar comigo. Começou a orar quando ela me viu. E aí a gente começou a conversar e teve uma peça na igreja. A gente muito envolvido, ela envolvida por ser filha de pastor, eu envolvido porque era filho da dona Tânia só, mas lá na igreja. E aí teve uma peça sobre Apocalipse. Eita. E nós fomos os anjos da peça. E os anjos tinham que dar a mão em algum momento para adorar a Deus. E aí no dia que eu peguei na mão dela, ela pegou na minha mão, nós nos tornamos anjos. E aí, Oh, que lindo, tá vendo, Daiane? aí o anjinho fisgou a gente. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, esse sentimento eu não quero. Ele brigando, depois que já tava sentindo. E aí eu ia pra igreja e via ela, e eu fechava os olhos e eu falava, não quero, e já gostando dela. E aí eu escrevi uma carta, comecei a escrever uma carta pra ela, né, explicando toda a minha história, a situação, quem eu era, o que eu sentia por ela e tal. E aí o dia que eu fui entregar, eu coloquei a data da entrega da carta. E aí quando eu ia entregar, eu falava assim, não vou entregar não, porque eu vou embora. Aí pegava a carta, botava no bolso e saía do culto e ia para casa. Aí no outro culto, colocava a data de novo do culto. Tentando entregar essa carta a ela. Sem conseguir. Eu passei uns 3 meses colocando data. E orando. Até que um dia eu fiz uma prova com Deus. Eu fui para um círculo de oração na igreja, à tarde. Eu já estava trabalhando, mas nesse dia eu estava de folga. E aí eu fiz uma prova. Eu falei, Senhor, se é para eu ficar nesse estado, o Senhor tem alguma coisa comigo aqui, eu não quero. Mas se o senhor tem, eu vou namorar essa menina. E o pai dela, que geralmente não vem pro ciclo de oração porque trabalha, ele vai ter que chegar até o final do culto. E quando ele chegar no final do culto, ele vai ter que dar a bênção apostólica. Eita, que esse gideão da vida. É. Com um monte de teste. Foi exatamente desse jeito. Falei, Senhor, se é para eu ficar nesse estado, se o senhor tem alguma Aí coisa Deus comigo diz, aqui, meu filho, só quer mais algum? o pastor Rogério vai ter que chegar aqui no culto, que ele nunca ia pro ciclo de oração. O ciclo de oração é à tarde. Ele trabalhava, só chegava à noite. Ele vai ter que vir até o final do culto e no final quem vai dar a bênção apostólica tem que ser ele, não é o outro pastor não, é ele. E aí tá lá, o culto rolou, tudo, as irmãs oraram, a gente orou, tudo. O irmão pregou. E no final, quando o pastor falou assim, bom, vamos levantar, foi uma bênção, vamos orar, porque nós vamos terminar agora o culto, tá? Eu falei, ufa, eu vou embora, Deus não respondeu. Quando eu terminei de pensar, o pastor Rogério entrou na igreja. Eita. Aí o coração que tava aqui foi pra goela, foi pra garganta. Eu falei, não acredito, mas tudo bem. Ele Ainda tem que dar a falta bênção outra. apostólica. Eu pensando, né? Olhando pra porta e vendo ele na porta, pensando, tudo bem, mas ele tem que dar a bênção apostólica. O pastor Márcio, que era à época o pastor da igreja, falou assim, olha que coisa boa, o pastor Rogério hoje tá aqui. Que honra que ele está nos dando hoje. Então, já como eu orei, ele vai dar a bênção apostólica. Ai. Aí eu falei, não é possível. Aí o coração que já estava na garganta já saiu para fora. Acabou o ciclo de oração, ele deu a bênção apostólica, acabou o ciclo de oração. Quando acabou o ciclo de oração, eu falei, vou falar com ele. Porque os irmãos já estão percebendo que eu, assim, tô gostando da Camila. Então, para não ficar uma fofocaiada, porque
os irmãos às vezes, né, fofocam um pouco. Sim. Olha, tô vendo que fulano tá olhando pra ciclano e tal. Até em tom de brincadeira, né, pra tentar incentivar, já que eram 2 solteiros. Aí eu cheguei, o pastor, falei, pastor, eu queria falar com o senhor. Ele falou, vamos lá, meu filho. Aí subimos pro gabinete, falei, olha, você curte direto. Tem acontecido uma coisa há uns 3, 4 meses, eu tenho orado, Deus não tirou do meu coração. Eu quero muito ir embora, mas hoje o Senhor me respondeu uma prova que eu fiz. Eu fiz uma prova assim, 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 e o Senhor chegou, e o Senhor deu a bênção apostólica, ele falou, mas o que foi que você pediu? Eu falei, então, eu tô gostando da sua filha. Assim, bem direto. Direto. Aliás, não tô gostando não, pastor, eu tô amando a sua filha. Eita. Aí ele parou, falou assim, nossa, que bênção, mas... Você já falou com ela? Eu falei, não, tô falando com o senhor primeiro. Ela falou, não, meu filho, fale com ela primeiro. Eu falei, não, primeiro tem que falar com o senhor, que o senhor é meu pastor. Então, além de ser pai dela, o senhor é um pastor da igreja. Então, eu tô lhe comunicando que eu a amo. E que provavelmente eu vou querer namorar com ela. O senhor tem alguma coisa contra ele? Não, pelo contrário, você é uma bênção. Mas olha, aí ele começou a rir, mas não é comigo. É com ela, você tem que falar com ela. Aí ele orou. E eu fui embora, fui pra casa. Quando chegou em casa, o pastor comentou com ela. Eita. Bom, já vou deixar ela sabendo. Já deixou ela sabendo tudo. E aí eu faltei os 2 cultos seguintes. E ela falou, e ele desistiu de mim. Quando foi no domingo seguinte, aí depois de uma escola bíblica... Não, antes do domingo teve um culto de sexta, e no culto de sexta ela foi. E aí eu fui e levei a carta. Aí antes do culto começar, eu chamei ela e falei, eu queria falar com a irmã, eu posso? Claro, com certeza. Aí tinha um banco assim na lateral da igreja, a gente sentou e falei, olha, seu pai deve ter falado com você o que eu comentei com ele. Ela falou, claro que falou. Falei, pois bem, eu não gosto de você. Meu Deus. Aí ela, como não? Meu pai falou que você gosta. Falei, então, pra mim existe uma grande diferença entre gostar e amar. Eita, como ele é romântico. Gostar pra mim é algo passageiro, amar é algo eterno. E ela, Ele é o Juninho é assim, é assim também? Juninho Tem que ser assim. E aí eu tirei a carta, falei, ó, eu escrevi uma carta que tem 4 meses pra você, e eu coloquei as datas que era pra eu ter entregue e não consegui entregar, mas hoje eu vou ler e vou te entregar. Aí eu li a carta. Meninos, aprendam, viu? Aí não teve como resistir. Ela não resistiu. Foi. E aí entreguei a carta, falei com ela tudo. Ela falou, eu também gosto de você e tal, também tenho orado e tal. Aí meu coração se alegrou mais ainda. E aí a gente foi pro culto. O culto acabou, ela foi pra casa dela, foi pra mim. Quando foi no domingo, acabou a escola bíblica, aí eu falei, pastor, o senhor pode ficar com a sua família? Família toda dele, né? Meus cunhados, minha cunhada, minha sogra, o pastor Rogério e tal. Eu falei, olha, eu queria falar com vocês hoje. Né? Eu falei com o pastor Rogério, falei com Camila e mediante a família, perante a família, eu quero pedir a mão da Camila em namoro. Queria saber se o senhor me permite. Aí ele olhou e falou assim, mas você já perguntou pra ela se ela quer? Eu falei, ainda não, mas se ela não quiser também, ela vai perder um bom partido, né? Eita, aí o pai dela olhou pra ela e falou assim, você quer namorar? Você quer namorar com esse rapaz? Ela falou, eu só quero. Rindo, Desde sempre, rindo. Falou, eu quero. Aí pronto, aí o pastor orou, abençoou. E aí o primeiro beijo que eu dei nela foi no dia 25 de julho de 2006, na testa dela. E ela foi pra casa, foi almoçar com os pais, eu fui pra minha casa, fui contar pra minha mãe. E aí nós começamos a nossa trajetória. Então, passou quanto tempo pra casar? A gente namorou e noivou em 3 anos e 6 meses. Sim, passou um tempo bom, né? Foi, 3 anos e 6 meses. Eu acho que passou disso é muito tempo. E quando chegou perto do casamento, aí a mãe? Aí foi os rolos que aconteceu com a minha mãe, né? Minha mãe já fora da igreja, quando ela chegou em Alagoas, não se identificou inicialmente com nenhum ministério, porque era diferente. E ela foi ficando e ficou, se afastou. E aí, namoro uma maravilha, noivado uma maravilha, né? E aí quando eu falei, ó, mãe, vamos casar, a gente separou uma data, assim, 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 aí ela se revoltou. Não vai, que não sei o quê, que ela não é uma pessoa pra você. E aí começou já a fazer o alarme da mãe que vai ficar sozinha sem o filho mais velho. A mãe que tá perdendo o filho. Exatamente. E aí começou toda a trajetória. A gente casou, eu e Camila, em dia 14 de março de 2009. E um ano depois a Duda nasceu, em 2010. Mas aí nessa história do casamento, aí ela colocou você, colocou pra fora, de casa. Colocou pra fora, pegou as poucas roupas que eu tinha, colocou dentro de uma sacola plástica. Mas como ela disse assim, se você vai ela pegou casar... uma briga, porque ela achava que assim, ela achava já que eu tava indo muito na casa da Camila. Então já assim, que você vai casar, vai embora. Vai embora.
Então ela falou, então vai já morar com ela. Eu falei, não, eu vou casar e vou casar com a mãe do figurino. Vou casar virgem, vou casar com ela, vou honrar a senhora e vou honrar o pai dela. Não, então você pode ir. Aí pegou uma briga, foi falando coisas que às vezes não se fala. Eu fui também ficando Da boca pra nervoso, da fora, ela boca pra tava. fora. E aí ela falou assim, se você casar, então você sai de casa. Eu falei, então sai de casa. Ela falou, não, eu vou tirar você. E pegou minhas coisas, botou na sacola e botou na rua. Meu Deus. E fechou o portão. Foi E eu mesmo. falei, e agora? Pra onde é que eu vou? E aí saí de casa. E aí saí andando, chorando, revoltado, como é que uma mãe pode fazer isso e tal. Mas também vejo o trabalhar de Deus, subindo de nível. Todas as vezes que eu vejo alguma coisa desse tipo, Aprendizado, né? eu vejo É Deus doído, nos né? elevando de nível para algo maior. E aí eu fui nessa noite, passei na rua, Foi mesmo. fui. E aí no dia seguinte, entrei em contato com um amigo meu do colégio, E não disse a não disse Camila. nada a Camila. Camila veio saber que eu tinha saído de casa depois de 1 mês e meio. Meu Deus. Foi. Ela não sabia. Nessa época eu tava fazendo faculdade, e aí eu fui morar de favor na casa de um amigo meu da escola, da faculdade. E aí eu passei. Só que assim, ele também já passava muita dificuldade, então eu só dormia. Eu passava o dia na rua. Eu levantava às 6 horas da manhã, saía pra ir pra faculdade, pra fazer faculdade de manhã, na Ponta Verde, eu morando lá em cima no tabuleiro. E ia fazer faculdade e voltava só à noite, 10, 11 horas já pronto pra dormir. Então, assim, quando tinha pra comer na rua, comia. Quando não tinha, não comia. E aí foi assim que eu vivi, eu acho que uns 4 meses. E aí, com 1 mês e meio, 2, foi que Camila descobriu. Na verdade, o pastor Rogério descobriu. O pastor Rogério ficou sabendo de um irmão que me viu. Falou assim, pastor, tá acontecendo alguma coisa, que o Ederson não tá em casa. E aí ele foi juntando aqui, conversando ali, ligando pra um e pra outro e descobriu. Ele falou, não, você pode vir almoçar em casa, você pode ficar, se você quiser ficar aqui. O pastor Rogério sempre com um coração muito, Sim. assim, gigante. Ele falou, não, você fica aqui, a gente arruma um quarto pra você. E eu com aquela mentalidade, não vou morar na casa dos pais da minha namorada, porque nem casado eu sou. Eu fico na rua, mas na casa deles eu não vou. Então não ia. E aí depois minha mãe, com o tempo, né, procurando saber, eu fiquei sabendo que ela queria saber como é que eu estava. Claro, né? Que ela era da boca pra fora, mas assim, E tem aí orgulho também. começou meio que a atrair de volta. Um amigo meu falou, sua mãe queria falar com você, de repente você ia almoçar lá um dia. E eu falei, não vou não. Ela me botou pra fora, não vou não. Ela toque a vida dela e eu vou seguir em frente. E fica, né? A Fica, mágoa, os fica, dois ficou um orgulho de um orgulho do outro. Não fica. vou mais falar. E aí, depois com o tempo voltei, a gente conversou, se acertou. Aí eu voltei pra casa, aí ela começou a me ajudar, me ajudou a comprar os móveis, me ajudou a alugar a primeira casa. Entendeu? Aí foi assim, foi muito bom. Foi um processo difícil, dolorido, mas que ela venceu primeiro e eu venci junto com ela depois. Então depois ela aceitou, aí passou a ajudar, passou a sonhar junto, comprar geladeira, comprar cama, comprar as coisas, alugar casa, se preocupar, e alimento, e isso e aquilo, Sim. a dar suporte também inicialmente. E aí a gente foi seguindo. E desse tempo assim, não desse tempo ou de qualquer outro tempo. Esse foi assim foi o seu maior desafio ou qual foi o seu maior desafio durante a sua vida que você lembra O maior desafio para mim foi exatamente essa questão da mudança. de sair do lugar Porque de assim, São Paulo para cá, lá eu tinha tudo esquematizado até então na minha cabeça de como o seria futuro, o futuro, de que maneira eu me formaria, o trabalho. Eu tinha tudo esquematizado na minha cabeça e era um lugar confortável para mim. Né? Até hoje eu sinto muita falta da cidade, das pessoas, dos amigos. Você tem ido lá sem você volta lá, não? Volto e sempre que volto quero ficar. É mesmo. Então, assim, a minha família toda tá lá, né? Os meus primos e tudo mais. Mas hoje Deus também tem já ministrado há alguns anos que já me fez entender o porquê que eu tô aqui, Sim. né? E a direção que ele tem dado. Então eu vou mais para passeio mesmo. Gosto da cidade, gosto do friozinho da cidade, gosto do ambiente Que é da o cidade. lugar, né, da Que eu pessoa. cresci, que tem raízes lá, né? Então, mas também entendo o que o senhor tem feito aqui também. Então, a gente hoje Coração dividido, né? já fica dividido, Paulista mas... alagoano. E aí, para mim, o mais difícil foi isso. Me desvincular das minhas raízes e Pra você ter que começar do zero. uma nova história sem Do nem zero. saber do De que nada. poderia acontecer. De nada. Eu não sabia de nada da cidade, não sabia nada do estado, não sabia o calor que era o Nordeste. Eu acostumado com 19 graus, 13 graus. Já era calor, Para hein? mim já era 18, 19, 20 graus é calor em São Paulo.
Aqui, 19 graus, É o não chega frio, a nunca, gente já tá aqui né? bem agasalhado. Então, Nordeste é... Dormindo de meia aos 18 graus e 19. Em São Paulo é mais ou menos isso, 18, 17 graus, né? É o O verão. verão. Aqui é 35, 38. Sim. Então, assim, é uma diferença muito, muito grande. É o Então, clima. para mim, foi, assim, a parte mais difícil. Dentre toda a minha história, a parte mais difícil, além de se desconectar das raízes e ser plantado por Deus em um outro lugar, que você não Contexto. conhece ninguém, não conhece a cidade, você tá ali, é só você e Deus. Sim, Porque eu não tinha amigo. Quem eram meus amigos aqui? Ninguém. sim. Preciso ir pagar uma conta. Onde é que tem um banco? Não sei nem se esse bairro que eu tô morando é um bairro bom ou um bairro ruim. Não sei o que que é. Foi jogado ali, né? Simplesmente, ó, a gente vai morar aqui. Tá, mas aqui é o quê? Aqui tá perto da onde? É praia, não é? É capital, interior? O que que é isso aqui? E sem amigos, sem nada. E para um adolescente de 15 anos, 16 anos, Mudança. muito, assim, difícil. Mas dentro do contexto, para mim, assim, tratar com a minha família foi o mais difícil. Sim. Porque eu tinha tudo para ser um revoltado, Tratar, você diz assim, o contexto depois, pra perdoar. resistir, Ah, no momento. resistir. Porque eu pensava assim, tá bom, eu vou pro mundo. Aí eu olhava as coisas do mundo, mas as coisas do mundo nunca me atraíram. Eu falava assim, mas não tem nada a ver comigo. Tá bom, eu vou sair de casa e vou para um baile. Vou pecar. Vou pecar. A Camila até brinca comigo que, assim, nesses 15 dias que eu desviei, eu acabei tendo um namorico com uma professora minha da escola. Olha. Que Aí coisa. Camila disse que é o maior pecado que eu já tive. Graças a Deus. Aí você vê, eu não conseguia. Então eu olhava assim, tá bom, hoje eu vou beber. Eu nunca consegui virar um copo de cerveja na minha boca. Nunca consegui. Graças a Deus. Então você vê, pra mim o pior contexto dentro da minha cabeça era, cara, eu tô tentando fazer tudo certo por algum motivo que eu ainda não sei, mas isso tá dentro de mim e a galera quer que eu não vá pra igreja. Eu faço errado. Só que quando eu tentava Só que, de fazer, qualquer forma, isso tudo que você passava era muito pior do que muitas coisas. pois é, Né? algumas pessoas ainda tentam descredibilizar uma coisa como essa. Ah, mas você não tem um testemunho fora da igreja e tal. Mas o que eu já passei dentro da igreja. Só pra vocês terem uma ideia, eu já fui empurrado dentro da igreja, agredido dentro da igreja, já fui chamado de ladrão dentro da igreja, Olha. já fui colocado pra fora da igreja, Ciúmes também. ciúmes. Eu não vou nem entrar em detalhes porque essa questão dos ciúmes é pesadíssimo. Porque por que a gente, por ciúmes e por insegurança e inveja, você prefere ver o irmão fora da igreja do que ele dentro da igreja junto contigo? Verdade. Infelizmente isso acontece. Derrubar, né? Pela insegurança. E eu sei quem eu sou em Deus. Então, assim, eu tenho vivido hoje em águas tranquilas. Nada e ninguém tira a minha paz. Como foi esse chamado, assim, chamado pastoral? Já aqui? Não, foi lá já. Foi lá. Eu olhava pro meu tio. E assim, de novo, o contexto da minha família, eu tinha dois espectros. Primeiro espectro, o meu tio Evaristo, que sempre foi da igreja. Aliás, se converteu e desde que eu me conheço, ele ia à igreja. Mas ele era um perdido na vida. Um relacionamento com ele muito bom, né? Muito forte, muito uma bom. figura paterna. Muito, exatamente, é onde eu ia chegar. E ele trabalhava na extinta Sharp, lá em São Paulo, que fazia televisão, eletroeletrônica, essas coisas. E eu morava ao lado dele praticamente. Então eu via ele sair 6 horas da manhã para trabalhar. Ele saía com o carro dele. A minha tia, sempre muito solícita, muito amável, a esposa dele, minha tia Dora. E aí eu olhava Figura aquilo. de família pra você. Família, ele sempre brincava com o meu primo, o filho dele mais velho, o Júnior, com a Rosângela. Então eu via aquilo e eu falava assim, puxa, Eu quero isso. Eu não tenho isso. eu não tenho e eu quero. É tanto que eu brigava com a minha mãe porque eu queria dormir na casa dele todo fim de semana. E ela não deixava. Eu queria participar Eu daquilo. queria estar ali. junto. Ia para Santos, descia a serra para Santos, para ir à praia. Quando eu sabia que ele ia, eu falava, tio, fala com a minha mãe para eu ir com o senhor. Tio, pede para minha mãe para eu ir junto. E eu ia junto. Então ia à igreja, ia com ele no carro. Então eu convivia com esse ambiente. E eu falava assim, é isso que eu quero pro meu futuro. Desde cedo, desde assim, 7, 8 anos, eu olhava Família, né? e eu já tinha isso na minha Exemplo cabeça. De trabalhador, de pai. De tudo. E por outro lado, eu tinha tios bandido, envolvido com drogas, que a polícia batia na casa da minha avó e tirava ele algemado. E eu falava, isso eu não quero. E isso eu tô falando de 6 anos de idade, 7 anos de idade. Eu já vi essa diferença. Então, eu olhava pro meu tio mais velho, que é o mais velho da família hoje, e eu falava, é isso que eu quero. Essa referência. Essa é a referência.
Então eu ia à igreja com ele, eu via ele pregando. Eu via ele na sonoplastia da igreja, quando não tinha ninguém na sonoplastia. Eu via ele preparando aula de escola bíblica na casa dele. Eu via ele, quando chegava do culto antes de dormir, reunia a família. Aconteceu alguma coisa, vamos orar pelo irmão que está precisando. Reunia na mesa, dava as mãos e orava. Então eu via esse contexto fora da minha casa. E eu falava assim, quando eu crescer, é esse o caminho que eu quero. Talvez por isso eu nunca consegui desviar. Porque toda vez que eu falava assim, hoje eu vou beber. Tá bom, já que é o que minha mãe quer, é o que todo mundo quer, hoje eu não conseguia chegar perto de um bar. Houve uma época na minha vida que eu vendia limão. Eu colocava limão dentro daqueles saquinhos perfuradinho, colocava um cabo de vassoura nas costas, Duro. limão, 12 limões, 20 limões, e eu colocava de um lado e do outro e saía na rua vendendo, para ter dinheiro, porque eu sempre empreendi. Sim. E aí eu entrava dentro do bar para vender pro pessoal do bar, que fazia caipirinha, esses negócios todos com limão. Eu falava assim, eu vou sentar aqui e vou tomar um para ver o que é esse negócio. E não conseguia. Então você vê, a raiz que foi plantada lá atrás só tem uma explicação. Deus. Sim. Mesmo que eu quisesse dar errado, não conseguia dar errado. E até a sua visão por ver esse outro lado da família. Terrível. Que com certeza fazia algo de errado, você diz, eu não quero isso pra mim. Por isso que você Terrível. sabia o que poderia acontecer depois da bebida, Exatamente. depois, então você já tinha aquele Exatamente. exemplo ruim. Eu tinha os dois caminhos muito nítidos na minha frente. Se eu seguir o caminho do meu tio mais velho, se eu seguir o caminho de outros tios que eu tenho, eu sei onde é que vai dar. Aí depois disso aí o chamado, como foi lá. Aí eu segui com meu tio, anos mais tarde eu mudei de igreja, ele continuou na igreja batista, e por amizades e por ser mais próximo da minha casa. Meu tio depois também mudou, foi para um pouco mais longe da onde eu morava, ele comprou uma outra casa e foi morar um pouco mais distante, aí a gente meio que não tinha como mais acompanhar ele na igreja, que ele ia já no bairro dele, que já era distante. Aí eu fui congregar na época numa Deus e Amor. Olha só. Numa igreja Deus e Amor. E ali, o que é Deus e Amor? Oração e palavra. Se tem um povo que ora, é o povo da Deus e Amor. E ora mesmo, 5 horas da manhã eles estão orando, e até hoje é assim. É uma igreja de oração. E lá tinha essa questão de orar e pregar. Era o que era mais forte. Você vai para uma igreja batista, a palavra é muito forte também, mas tem um espaço muito grande para louvor, né, para oportunidade e tudo. Deus e Amor era, acabou de orar, já vai pregar. E aí eu via aqueles pregadores pregando com uma sabedoria, uma inteligência, eu me arrepiava. Quero isso. Não, porque no hebraico essa palavra diz isso e isso e isso. Eu falava assim, eu preciso aprender hebraico. É por isso que as pregações dele, tá vendo? Tem tudo a ver, né? De quando era pequeno. Eu preciso aprender grego. O que é essa palavra koinonia em grego? Porque o sentido da palavra ia mais profundo. Sim. E aí eu Gostava começava das coisas mais profundas. e tinha um pregador, ainda tem, é o pastor Lorival de Almeida. Ele ainda tá na Deus e Amor, é um dos pastores da Deus e Amor. Teve um acidente. Inspirou. E eu me lembro hoje, como hoje, eu ouvindo a rádio, e assim, eu já lendo a Bíblia, preparando meus esboços, mas um dia assim que virou a chave, eu falei assim, é isso que eu quero pra mim. Eu ouvindo a rádio, a Voz da Libertação, pastor Lorival de Almeida pregando sobre as 3 características do barro. Eu achei assim, ele dividiu a mensagem, pregou a primeira característica, nunca mais eu esqueço. Baseado em Jeremias 18, né? Quando Deus vai moldar o barro quebra e ele refaz todo o vaso de barro. E ele falou sobre as 3 características de um barro. Naquele dia em diante, eu ouvindo a rádio, eu falei, eu quero ser um pregador. Até então, ser um pregador para mim não era ser um pastor, era ser um pregador. Um obreiro, né? Um diácono, um evangelista, mas um pregador. Eu queria ser o pregador. E aí, a Deus e Amor, na época, tinha muito... Não sei se eu desliguei aqui, não, né? Tá tudo ok. Tinha muita cruzada evangelística. Então, a gente se reunia nas praças e, às vezes, convidava um pregador de uma outra regional. Da Deus e Amor mesmo, mas da sede, ou da sede regional, ou da sede mundial, que é lá em São Paulo. E esse pregador vinha. Então, como o ministério da palavra na Deus e Amor é muito forte ainda, e vinha e ele pregava com uma eloquência e falava palavras bonitas e o povo chorava e o povo se alegrava e falava em línguas. Eu ficava vendo, meu Deus, eu quero ser um canal de bênçãos assim também. E aí eu me apegava nisso. Então veio daí essa vontade
e esse desejo de poder, de fato, enveredar. Eu já tinha muita leitura da palavra de Deus, eu já lia muito. E aí, quando eu saí da Igreja Batista do meu tio, que eu já lia, já ajudava na escolinha bíblica das crianças, aquele negócio todo, e parto mais para uma igreja pentecostal, Mais profunda, aquela questão de que mais aprofundava pentecostal. a palavra Por isso que as pregações dele são revelada. assim, né? E eu já tentei Não mudar é... meu jeito e não consigo. Então, não é uma coisa, por isso que tem essa identidade. Não é Tem. uma coisa só assim mais tradicional ou uma coisa Não. mais liberal. Se o pastor Eufrates falasse É para mim, misturado, olha, é um estudo, né? tranquilo, eu vou me moldar e vou dar um estudo normal, Sim. né, pausado e Naquela tal. pregação de Agora, quando ele fala assim, você vai Pentecoste. pregar na terça profética, eu falo, pô, profética, Isso mexe com minha, Isso mexe minha com- base, minha raiz, é por isso. E aí eu pego A um raiz pouco, mais profunda. exato, né? aí eu pego um pouco do conhecimento Porque você que teve as duas Batista visões. tem, né, de prezar pela palavra, pela exegese correta, o Conceitos conceito, de nomes, né? nomes, Procurar né, o nomes. conceito, né, textual, a exegese bem elaborada, né, uma hermenêutica bem contextualizada, mas E a também presença ali. atrelar a presença do dono da mensagem. E aí, por isso que eu estou dizendo que a mensagem dele é completa. Estou dizendo, É nada, né? gente, eu só Tô tento. dizendo. E aí veio daí. Só que até então, de novo, só como pregador. Nada muito assim, quero ser um pastor, quero liderar uma igreja. Esse sentimento veio depois, já aqui em Alagoas. Quando veio esse sentimento de assim, não, entendi que Deus quer que eu seja um pastor. Quando eu comecei a ver as debilidades da igreja, os problemas que a igreja enfrenta na questão pastoral, e eu dizia assim, não é para ser assim. Não, isso na Bíblia não tá assim. Não é dessa maneira que funciona. Não é para pastorear desse jeito, não é dessa forma. Porque biblicamente isso tá errado. Porque aí eu comecei a falar, peraí, tô entendendo. E aí quando o pastor Rogério à época falou assim, meu filho, eu vou lhe ungir a evangelista. Eu falei, não preciso não, pastor. Eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, Quem independente tem de cargo. chamado nunca aceita o chamado. E eu passei um bom tempo dizendo, não. E aí ele me ungiu de surpresa, uma época evangelista. E só que você já fazia um trabalho Desde- pastoral, mas não Olha, tinha o título de pastor. Não tinha. Né? Eu sou Mas chamado de pastor pela igreja há pelo menos 10 anos. você já cuidava Já das cuidava. ovelhas. Por exemplo, pastor Rogério eventualmente viajava, eu ficava com a igreja. Né? Ele, de fato, entrega a igreja na minha mão e não se preocupa. Já antes de ser ungido a pastor. Então, a postura, a firmeza, aí sim, o conhecimento bíblico, doutrina, aí você vai estudar. Aí foi aí que eu entrei no Seminário Batista. Aí entrei no Seminário Batista, não consegui concluir devido ao trabalho. Falei, mas eu vou concluir uma graduação. Aí comecei teologia na Estácio. E ninguém sabia. Comecei. Nem sabia fui- que tinha na Estácio. Tem na Estácio. Bacharelado para teologia. E aí comecei a fazer. Aí veio a pandemia, aí dei uma pausa. Aí depois migrei pro EAD. Aí continuei. Então, assim, a chamada pastoral veio depois em detrimento às coisas que eu vi e falar, não, isso aqui pode ser melhor. Isso aqui tem que ser pastoreado. E aí Deus começa a lhe mostrar pelo convívio que você tem. Por exemplo, eu conheço vocês há 10 anos. Por que o chamado pastoral veio há 10 anos? Pelo convívio. Então eu comecei a aprender o que é ser pastor, evidente, com o pastor Rogério, com o que eu via, mas muito também devido à família sacerdotal de vocês. Pastor Eufrates, pastora Amélia, pastora Cícera, então pastor Fernando, pastora Marilyn, e estando em convívio com vocês. Falei, puxa, é isso aí. Você já fazia esse trabalho. Você vê, Deus vai Só direcionando. faltava ouvir Deus dizer, olha, você já é, vou só agora ungir para completar aquela... Exatamente. Então a igreja já me chamava de pastor há 10 anos. E aí a gente veio na E a gente já conheceu como o pastor Ederson. Exato, porque o pastor Rogério já apresentou Já como chamou pastor, mas não pastor. tinha ungido ainda. Sim. E aí, há 2 anos e meio atrás, quase 3 anos, aí realmente eu fui ungido a pastor na igreja. Consagrado ao ministério pastoral, eu e Camila. E daí começou. Então, assim, inicialmente, o meu desejo, e sempre é o meu desejo, é pregar para alcançar pessoas. A fazer o quê? A transformar a vida delas através da palavra. Então, meu objetivo central e principal quando eu vou pregar é que essa mensagem que eu estou trazendo, inspirada por Deus, que eu estudei, que Ele colocou no meu coração e que foi gerada, eu possa transmitir a ponto das pessoas poderem ser transformadas e saírem dali daquele culto, daquela reunião, pensando assim, puxa,
eu preciso mudar de vida. Então, talvez a minha ânsia e a minha ênfase na pregação é buscando, de alguma maneira, a transformação da pessoa. E às vezes nem é de forma espiritual. Eu tento mostrar que de fato é possível se a gente abrir o nosso coração. De uma forma mais simples. De uma forma mais simples. Mas de qualquer forma é forte. Exatamente. Né? É uma mensagem simples, mas é forte. E é verdade, viu? Não diga que não é, não. Vamos fazer um jogo agora. Tá vendo que história, gente? A história dele tem muito mais coisas, viu? Tem muito mais coisas aqui. Mas eu quero fazer um jogo aqui com você. De palavras, assim. Eu digo uma palavra, você fala a primeira palavra que vem na sua mente, tá bom? Então vamos falar isso. Família. Tudo. Ederson. Um sonhador. Jesus. Minha vida. Camila. Minha paixão, meu amor. Eita, Camila. Sonho. Sonhos. Para mim são realidades, porque tudo que Deus já fez me prova que sonhos se tornam reais. Desafio. É o combustível. Igreja. Ministério, amor, carinho. Futuro. Futuro pra mim é meio incerto, né? Se Deus falar assim, vai pra Havaí, eu vou. Ele já veio de Havaí. Vai pra Havaí, eu vou. Muito bem, então eu quero fazer a última, não é uma pergunta, né? Mas eu queria que você deixasse assim uma mensagem. Sempre a gente faz o seguinte, como o programa, o nome Você é a Carta. Eu quero saber assim de você, se fosse assim, seu último momento, seu último tempo, o que você deixaria? Você gosta de escrever, tá vendo que ele gosta de fazer as cartas? É. Só uma informação dentro das cartas. Camila recebeu mais de 1.200 cartas. Meu Deus! Tá vendo? Era romântico. Tá? Juninho, ela tem guardado. O Juninho e a Iana estão aqui assim, pô, nos auxiliando mais uma vez. Amei. E, Juninho, você fez as cartas para a Iana? Olha, tá vendo? Eu não digo que ele parece com o pastor Ederson. Eles são românticos, gente. Aprendam, meninos. Camila tem mais de 1.200 cartas e ela tem 3 cadernos de 10 matérias escritas com mensagens que eu enviava por SMS para ela. Olha. Então ela juntou todos os SMS que eu mandava para ela diariamente e ela escrevia no caderno. Ela aí, passava do SMS para o caderno. Entendi. E aí gerou 3 cadernos de 10 matérias de mensagens. Mais as 1.200 mensagens. Que lindo, tem que fazer um livro, né, desse Dá um romance. livro. Então, geralmente essas pessoas gostam de escrever, elas são mais profundas, né? São pessoas que gostam de colocar uma profundidade ali. É meio na, que um na filósofo, escrita, né? É um filósofo. Quase isso. Então, assim, o que está assim, dentro do seu coração, se você pudesse deixar assim, uma carta para as pessoas lerem, a sua última carta? Eu fiz essa pergunta e ela disse, meu Deus, que negócio, eu não quero morrer. Mas se fosse o seu último momento, assim, o que você falaria para as pessoas, deixaria escrito a carta do pastor Ederson? O que tem assim no seu coração que é mais importante as pessoas saberem, né? O seu legado que você deixaria para as pessoas saberem? É difícil porque só seria uma carta de quantas folhas? Olha, se ele escreveu 3 cadernos, ela tem 3 cadernos. Mas assim, o que queima no meu coração sempre pode parecer clichê, pode parecer uma coisa simples, mas é uma coisa muito difícil. É não desistir. Porque eu penso o seguinte, se eu tivesse desistido, e já passou na minha cabeça em alguns momentos de tirar minha vida, nas revoltas, né? Se eu tivesse desistido, eu não teria a família que eu tenho hoje. Então, tudo que acontece na nossa vida é em decorrência da não desistência. Nós não temos e não podemos desistir, por mais difícil que seja. Então, se eu tivesse que escrever um último parágrafo da minha vida, ou uma última instrução, uma última orientação, seria o que Deus diz a Daniel, capítulo 12, versículo 13. Você vai até o fim. E esse ir até o fim é não desistir, porque para chegar ao fim você não pode desistir. Então, eu sei que a nossa luta diária é difícil, as histórias, né? Tem histórias maravilhosas, muito além da minha. E eu só tô onde eu tô porque eu decidi não desistir. Desistir é uma decisão. Sim. Né? E eu decido não desistir. De novo, pode parecer simples, mas quando a gente pensa que, por exemplo, quem nós seríamos hoje se não tivéssemos desistido dos nossos sonhos há 5 anos atrás? Né? Talvez alguém que vai estar nos ouvindo e vendo hoje, puxa, eu poderia ser uma médica, mas eu desisti. Eu poderia ser um advogado, mas eu desisti. Então, quem o Ederson seria hoje, se não tivesse desistido, inclusive de alguns sonhos atrás? Sim. Talvez eu não seria o que eu sou, mas ok,
Hoje eu sou aquilo que Deus me chamou para ser. Então, se eu tivesse que escrever uma última linha para os meus filhos, seria nunca desista. Muito bem, que lindo! Palmas. Mas tem muito mais coisa, viu, gente? Tem que eu muito mais escreveria nessas coisa. cartas. Ele é assim, ó, ele é um profissional, né? Sem falar no ministério, assim, que assim, gente, ele é disputado por prefeituras, viu? Nada. Prefeituras, né? Presidentes. É nada. Presidentes, prefeituras, ele tem assim, ele é muito criativo, né? Ele é criativo na pregação, no que as mãos dele faz, a cabeça dele, né? Então ele faz muito mais coisas, viu? Não é, a história tem muito mais coisas aqui. Nada. Eu tento fazer com excelência sempre que eu posso o que aparece. Então o negócio aqui de design aqui tá logo dois aqui, ó. Verdade, Um Juninho. do outro. Juninho Né? hoje é uma das Design, as referências. pessoas criativas aí, ele tem muito essa referência, né? Pelo O contrário, pastor, eu que tenho assim, referência dele hoje. Hoje eu vou fazer alguma coisa, eu vou lá e dou uma olhadinha no que o Juninho tá fazendo. Juninho. Mas é verdade, eu já disse isso a Que ele. ele é aquela questão de motion, né? Aquelas coisas ali, ele E de design mesmo. Tem hora que eu olho umas linhas assim, de criação, eu falo assim, gostei dessa linha, vou copiar. É verdade. Eu copio, dou uma maquiada Os meninos assim. têm umas mentes assim, né? Então, assim, foi um prazer, pastor Ederson, Amém. né? Que Deus abençoe e continue assim. Eu sei que você é muito... Ele, assim, é modesto, né? Mas... Não, é verdade, gente. Eu não me acho tudo isso que ela tá dizendo, de Ele verdade. não se acha, mas vamos tratar isso aí também, viu? Porque ele acha que não é tanto essas coisas, né? Ele é sim, né? Mas Deus vai colocar Amém. muito mais ainda. Amém, Né? E eu vai creio nisso. mostrar para você, olha, realmente, tá vendo que você é? Tá vendo que eu trouxe você até aqui? Amém. Então, eu assim, creio eu nisso. só tenho a agradecer, né? Amém, Por pastor. estar aqui. E o dia aconteceu, né? Eu tenho certeza que você foi edificada aí com essa palavra, com esse testemunho. E eu sei que vai fazer assim sentido muitas coisas para você, né? Eu sei que faz parte também da história de muita gente. Então, por isso que Verdade. você, olha, compartilha aí esse vídeo, vai ser muito maravilhoso para você e para quem você for compartilhar. Então, já agradeço aqui a Ayane, o Juninho, assim, por estar aqui. Deus abençoe até o nosso próximo programa. Mas, olha, compartilhe muito. Você vai, com certeza, edificar a vida de muitas pessoas. Então, ó, tchau, tchau. Até o nosso próximo programa.